Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Sex Summit Brasil. Meu nome é Camila Gentili, eu sou da Exclusiva Sex Shop. Eu tô aqui para compartilhar com vocês alguns dados sobre a nova realidade do varejo pós-pandemia. Todos nós sabemos que nesse momento de pandemia que nós passamos, nosso mercado ele tem crescido muito. Eu trouxe alguns dados que eu gostaria de discutir com vocês aqui nessa palestra. Alguns fatores que impulsionaram o nosso mercado erótico, eles foram muito claros e notórios para todos nós. Um deles é a nova geração, que é a geração Millennium ou a Z Generation, que todos conhecem, que é essa geração que vem carregada de modos tecnológicos, de vivência com muita tecnologia, com muita intimidade com fatores que vêm ambientando a tecnologia e com muita facilidade de deslizar nesse mundo que muitos ainda precisam desbravar. Um outro fator que fez com que nós posicionássemos o nosso mercado de maneira muito positiva foi a inovação. Nós tivemos a presença de vários produtos sendo lançados com muita inovação, ou seja, produtos com muita tecnologia embargada. Então nós temos aí a presença de vibradores com aplicativos inteligentes, temos também vibradores que se conectam a grandes distâncias, temos também alguns outros produtos do nosso segmento que vêm embargando uma tecnologia muito diferenciada, com temperatura, conectividade, vem também com muitas multifuncionalidades. São produtos que fazem com que essa conectividade seja compartilhada a grandes distâncias com várias pessoas. Um outro fator que eu gostaria de falar que foi muito importante no nosso crescimento foi a pandemia. A pandemia, ela trouxe um novo comportamento para os nossos consumidores. Todos nós sabemos que a pandemia, ela mexeu muito com o comportamento das pessoas. As pessoas, elas ficaram restritas e isso fez com que elas desfrutassem de outras modalidades de compra. Uma delas é a compra pela internet, né? Algumas pessoas tiveram que desbravar esse desconhecido que é o pedido online. Então, vamos dizer que 40% da nossa população não sabia o que era comprar à distância. E a pandemia, ela fez com que as pessoas, elas desbravassem esse desconhecido mundo, que é o de comprar à distância, fazendo com que as pessoas, naquele momento de isolamento, também comprassem muito produtos eróticos. Estavam ali sozinhas, estavam ali tensas, estavam ali com medo, e isso fez com que as pessoas consumissem mais dos nossos produtos, dos nossos segmentos. E um dos fatores que eu acho que marcou bastante esse boom do nosso mercado foi a presença e a fala de pessoas significativas da TV, do rádio, da área médica, falando sobre saúde, sexualidade e bem-estar. Nós temos aí a Larissa Manoela, que mostrou um vibrador alemão no Stories, que ela recebeu de presente de outra famosa. Temos também a Angélica, esposa do Luciano Huck, que se posicionou dizendo que o vibrador era um aliado do casamento. Temos recentemente a Carla Dias, que postou um produto, um lubrificante bem conhecido no mercado. Temos também a Clarice, que é do Porta dos Fundos, bem conhecida, também postou um vibrador luxuosíssimo da marca Lelo. Jojo Todinho, em parceria com a Exclusiva Sex, mostrou alguns vibradores e gravou uma sequência de vídeos no seu stories de uma forma muito divertida, falando também sobre sexualidade, incentivando as mulheres a terem um item desse. E a Marcela McGowan, que é uma sexóloga, ex-BBB, que também na sua live falou sobre vibradores, sobre sexualidade, e também teve a presença da Bianca Boca Rosa, que é uma influencer, que também mostrou o seu próprio vibrador, colocando até um apelido carinhoso no i. Agora, eu acho que uma das celebridades que mais se posicionou acerca dessa questão do uso de vibradores foi a Anitta, que mostrou um hall de vibradores, onde ela mostrou todos os seus itens, dizendo que aquilo acompanhava ela nas viagens
condições e que salvava ela nas horas difíceis. Então ela mostrou alguns itens e parte deles fizeram muito sucesso e talvez sejam até hoje um dos campeões de vendas, que também são vibradores da marca alemã da Satisfyer. Ainda falando sobre esses dados que a gente vem comentando e sobre esse crescimento astronômico que a nossa indústria passou a ter a partir de 2019, a gente tem alguns dados mundiais do crescimento do mercado, onde estima-se que o nosso mercado até 2030 vai trazer um faturamento nada mais, nada menos do que 60 bilhões de dólares. Então, se você analisar um mercado que vai crescer em média quase que 9% de 2022 a 2030, trazendo esse valor, é um número realmente considerável. E esses dados, eles foram retirados de um relatório anual que se chama Compound Annual Growth Rate, né? É nada mais nada menos do que uma empresa que mostra dados para grandes investidores. Então ela mostra o quanto está seguro se investir num determinado mercado. Está trazendo aí uma notoriedade para o mercado erótico, dizendo que isso vem numa crescente e que isso vai ser uma grande continuidade. Isso está bem garantido até 2030. Eu quero ressaltar que o cliente, ele também mudou com tudo isso, né? Todos esses acontecimentos pós-pandemia fizeram com que o comportamento do cliente se modificasse. Então, o que muda agora no jogo das cadeiras do varejo? Eu acredito que o que muda é que o cliente, ele passa a ser a peça fundamental do negócio. Eu acho que antes se falava muito em exclusividade e a palavra exclusividade ela sai de cena e entra agora a palavra unicidade. E a palavra exclusividade ela trazia muito a questão do status. Eu comprar, eu ter para ter o status. Mas agora, saindo a palavra exclusividade, a gente tem aí um novo termo que é unicidade. E quando a gente fala de unicidade, a gente está falando sobre ter muita certeza em o que você vai ofertar para o seu cliente, porque essa unicidade, ela traz o cliente como centro total do negócio. E aí, nessa jogada de todas essas mudanças comportamentais do nosso cliente, a gente também observa que a palavra omnichannel, ela é uma vertical que veio para ficar. Ou seja, o seu negócio, ele tem que ser cada vez multicanal. O que eu quero dizer com isso? É que o seu negócio ele precisa estar preparado para recepcionar o seu cliente, seja pelo Instagram, seja pelo seu site, seja pelo seu e-mail, pelo telefone, pelo WhatsApp, pela sua loja física. Ou seja, essa omnicanalidade, ela cada vez mais se torna uma realidade no nosso negócio. E é super importante que nós, como lojistas, estejamos preparados para tudo isso. Um outro ponto é que o nosso varejo, ele passa a ser um varejo inteligente, ou seja, um varejo onde existe muita necessidade de rapidez, de entrega imediata, de atenções a pontos que antes não eram explorados. Quando a gente fala da unicidade do cliente, o cliente ele está muito mais exigente, ele está esperando por um negócio mais rápido, de que forma que ele quer ser atendido? De uma forma única e ele quer rapidez na entrega daquilo que ele está comprando. E um outro ponto muito importante é que a nossa loja física, ela passa a ser não só uma loja física onde você tem lá os seus produtos expostos, mas ela passa a ser um hub de serviços. E quando a gente fala de hub de serviços, você me fala, Camila, mas como assim um hub de serviços? Você vai ter, através da sua loja física, você vai entregar coisas que vão ser pertinentes do seu negócio online. Ou seja, seu cliente ele fez uma compra lá no seu e-commerce, ele pode retirar na sua loja física, né? Isso gratuitamente. O seu cliente ele viu o seu produto lá na loja física, ele pode ir até o seu e-commerce e fazer a compra lá e fazer a retirada desse item gratuitamente. Então tudo isso passa a ser uma transição muito comum de lojista e cliente. Uma outra coisa que veio muito forte nessas novas tendências de varejo, pelos demais palestras que a gente vem acompanhando aí de grandes líderes lá de fora, um evento que eu acompanho muito é o NRF, e eu acho que é um evento que fala sobre o varejo, ele acontece todo início de ano em Nova York, e uma
uma das tendências que foram mostradas lá é essa coisa da defesa de alguns assuntos que são extremamente importantes e que necessitam de um posicionamento dos líderes de negócio. Então, se falou muito sobre se posicionar sobre racismo, luta e gênero, desigualdade social. Se você tem o seu negócio e você não está olhando para isso, você já está errando. Isso é uma pauta super importante que os clientes vão querer que você se posicione e que você mencione cada vez mais qual é o seu posicionamento diante desses assuntos tão importantes, né? Então a empresa, ela precisa ter uma governança cada vez mais responsável e uma governança que defenda esses padrões. O cliente do futuro, ele vai esperar isso do lojista e é importante que a gente se prepare para tudo isso. Um outro ponto é a questão da geração Z, que eu falei no início da apresentação, que vem com tudo, aquele cliente que está super munido de tecnologia, conhece, sabe mexer muito bem no smart, numa TV, num celular. É o cliente que está muito bem capacitado de informações, que ele progrediu com tecnologia, né? E ele vem também com uma nova geração, que é a geração alfa, que são as crianças de agora. A geração alfa, ela está sendo preparada num formato muito diferente. Então, a gente tem que acompanhar esse crescimento dessa geração alfa, porque eles serão os nossos clientes do futuro. Eles vão ter muito mais embasamento tecnológico do que o que eles têm hoje. E um outro ponto que se destacou muito nesses eventos lá de fora é o metaverso. E o metaverso, ele vem com tudo, ele já é uma atualidade na vida de algumas pessoas. Ele está muito presente agora na educação dessa geração alfa. As escolas estão unindo esses dois assuntos, que é a educação e o uso do game, para atrair a atenção dessa nova geração alfa. Então, se essa geração alfa, ela vem com todo esse aprendizado baseado em metaverso, nada mais é obrigatório do que nós, como varejistas, estarmos preparados para essa próxima geração. O outro dado que eu gostaria de compartilhar com vocês é que esse novo consumidor, ele tem uma aparência totalmente modificada mesmo no quesito de comportamento. Ele passa a valorizar outros parâmetros no seu negócio. Então, ele começa a valorizar a experiência. O que ele valoriza também é ter autonomia no momento da compra. Um outro ponto é que ele está muito mais suscetível às ofertas. E uma outra coisa que é muito importante se levar em consideração é que ele está querendo relações mais bem estabelecidas, ou seja, ele quer se identificar com o seu negócio. Ele quer comprar de você, mas ele quer saber, será que aquele local, essa loja onde eu estou comprando, ela tem os mesmos ideais? Ela acredita nos meus valores? Ela respeita os meus valores? Então, tudo isso é uma mudança que vem acontecendo, já é uma atualidade que a gente tem que também se preparar e estar suscetível também a mudar por causa desse novo comportamento do consumidor. Um outro ponto que vem muito forte para esse novo consumidor é a questão da sustentabilidade. O quanto a sua empresa é sustentável, o quanto a sua empresa se dedica a cuidar dos funcionários dela, do meio ambiente, do bem-estar no geral do seu funcionário e ter ações ligadas à sustentabilidade, né? O quanto você valoriza isso é de extrema importância para esse novo consumidor. E o último ponto é que o novo consumidor, ele está extremamente bem informado. Então ele pesquisa preços, ele sabe o que o seu concorrente está fazendo, ele vai te comparar a outro lojista. Então é extremamente importante que você esteja ligado em todas essas tendências e faça ajustes necessários e imediatos no seu negócio. Eu separei alguns pontos aqui para destacar para vocês, sendo os principais pontos de tendência e insights do mercado mesmo, como tendência vinda de lá de fora. Então a gente tem aí as questões dos gadgets virtuais, que são os aparelhos com cada vez mais conectividade. Temos também a questão dos produtos inovadores, onde os produtos vêm com muita funcionalidade. Então a gente vai ter aí vibradores que são multifuncionais, ou seja, um vibrador que tem um nível de aquecimento, com pulsação, com vibração e também sendo um sugador, tudo num só produto. Isso vai ser uma nova tendência do nosso mercado. Nós temos materiais inovadores, né? Nós temos aí o silicone de grau médio, que vem cada vez mais melhorado, com uma durabilidade que a gente desconhece. Temos também dispositivos conectados, que serão conectados remotamente, mas de pontos cada vez mais extensos, né? Os vibradores, hoje a gente tem aí a conectividade através
através de Bluetooth, e temos também a conectividade a longas distâncias, que são vibradores e equipamentos masturbadores que se conectam a distâncias mundiais. Mas isso vem sendo melhorado cada vez mais através de multissensores que estão sendo colocados nesses itens, e esses multissensores estão sendo melhorados num formato onde as pessoas vão começar a ter experiências com esses multissensores, e isso vai ser muito modificado no uso desses itens. Temos também a presença dos robôs. Hoje já temos aí alguns itens do nosso mercado, como as bonecas realísticas, que falam, elas têm a ideia de como se fossem uma Alexa, onde elas gravam dados e se comunicam com o seu usuário ali de uma forma estratosférica, né? Então isso é uma realidade que vem caminhando, isso está sendo cada vez melhorado, essas tecnologias, e é uma tendência de mercado. E não podemos deixar de falar da questão do metaverso, que vem com tudo. Não é à toa que o Facebook acabou alterando o seu nome e agora ele está chamando de Meta, né? Porque exatamente ele está preparado para essa nova tendência de metaverso. O metaverso vai estar presente em tudo quanto é a atividade que o ser humano está envolvido. Então ele vai estar muito presente em coisas ligadas à saúde, da medicina, em compras, experiências de jornada de compras, e também não poderia estar fora do nosso segmento. Então, o metaverso, nós teremos aí algumas empresas que estão já trabalhando com projetos de inserção do metaverso no uso dos vibradores, então isso vai ter muita conectividade. Esse mundo metaverso com esses produtos vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas e dos usuários que consomem esse tipo de produto do nosso mercado. Uma outra tendência que vem com tudo, e isso é a longo prazo, é a questão do canabidiol. O canabidiol, ele vem para ficar, ele vai estar embutido nos nossos cosméticos eróticos de uma forma onde ele vai estar presente em alguns excitantes, em alguns lubrificantes. Isso já é uma tendência e que já está impulsionando muito o mercado europeu, e a gente está aguardando aí as portarias do Brasil. Assim que isso for liberado, nós já temos empresas brasileiras que estão dentro desse projeto e já tem tudo preparado para trazer o canabidiol para o nosso negócio, e isso vai ser um sucesso aqui no Brasil. Então vocês podem esperar que não vai demorar muito, nós teremos vários itens dentro das lojas à base de canabidiol, e isso vai ser uma coisa que é tendenciosa, não tem como barrar. Destacando agora alguns insights tecnológicos, nós temos aí as atuações desse novo cenário de tecnologia de empresas como a Exolover. A Exolover, ela é uma empresa americana que construiu uma plataforma onde você consegue usar o seu brinquedo conectado às diversas variedades que eles propõem dentro dessa plataforma, como por exemplo, você pode conectar vibrador para um game ou para um vídeo, ou você pode conectar ele com outras pessoas. Então nós temos aí produtos como masturbadores que se conectam a um vídeo pornô e eles vão ter o funcionamento de acordo com a performance ali das pessoas que estão envolvidas naquele vídeo. Então isso também já é uma nova realidade lá fora e está chegando aqui para o Brasil, porque a marca Svacom vem com uma linha nova. A Svacom, que é uma empresa americana, traz uma linha de vibradores que tem um potencial de conectividade extraordinário, né? Eles têm uma linha de vibradores que está ligada à Connection Series, onde também se conectam a plataformas como o Pornhub, entre outras plataformas, trazendo uma conectividade incrível, multissensores e uma realidade aumentada para os usuários. Então você pode fazer conectividade através de óculos de realidade aumentada, entre outras tendências também, e isso já está aqui no Brasil. Ainda falando sobre esses insights tecnológicos, a gente tem cada vez mais a implementação da versão de MVP, que é nada mais, nada menos do que 3 dispositivos conectados ali ao mesmo tempo num módulo, né, onde você pode conectar o vibrador, relógio e uma plataforma de filme, game, que é o que eu acabei de falar. Então, isso é tendencioso, já está aí bem disponível para vários usuários, e isso vai ser uma tendência do nosso mercado. Falando sobre itens inovadores, eu não poderia deixar de falar novamente dos robôs sexuais. Nós temos a Real Dolls, que é uma empresa americana que fabrica bonecas, e essas bonecas elas vêm com uma inteligência artificial. As bonecas elas conseguem se comunicar, elas conseguem ter a extensão de captura de dados e conseguem ter uma conversa com o seu usuário dizendo como você tá, meu bem, tô sentindo que você tá triste, e exprimindo ali alguns
os sentimentos do cotidiano daquele usuário. Então isso é um ponto onde a gente nunca imaginava que ia acontecer, de ter um produto tão inovador como uma boneca que consegue ter esse nível de comunicação com o seu usuário. Um outro brinquedo lançado se chama Icon, é uma camisinha Smart. Eu vou chamar de anel. Ele consegue medir no usuário temperatura, batimento cardíaco, pressão e também consegue a performance sexual desse usuário. Então, se ele estiver usando esse anel no pênis, ele vai ter dados de como foi a performance desse usuário e ele pode também compartilhar esse dado com uma outra pessoa. Então esse é um lançamento, já está sendo vendido lá fora e com certeza vai chegar aqui no Brasil, vai ser um sucesso de vendas. Um outro item que chamou bastante atenção e foi até premiado recentemente é um vibrador americano da marca da Laura de Carmo, que é o Ozé, que ele tem uma tecnologia muito diferenciada. Ele não é um vibrador que se comporta como os vibradores que nós já conhecemos, né? Ele é um produto que foi baseado e construído com peças mecânicas que simulam a sensação da língua e dos dedos. Porém, ele foi criado após um estudo de diversos engenheiros voltados para a parte de robótica, né? Então, ele foi concebido por uma equipe só de mulheres e ele é um dos grandes avanços tecnológicos e uma das grandes promessas também da nossa indústria. Ainda falando sobre conceitos novos de tecnologia, insights tecnológicos, nós temos também alguns itens que são bem curiosos. Por exemplo, nós temos alguns dispositivos ápticos. Aí você me fala, Camila, que palavra doida é essa? Pois é, nós temos algumas roupas que elas recebem o estímulo de volta. Então, atualmente, essas roupas elas já existem, elas são roupas Tesla Switch, né? Como eu chamo lá fora. Então, elas simulam sensações como calor, frio e toque. E aliado à imersão dos óculos de realidade aumentada, essa tecnologia ela pode possibilitar o usuário abraçar uma pessoa mesmo que esteja a longas distâncias, ou até mesmo se essa pessoa não exista, a pessoa vai ter essa experiência de um abraço ou até mesmo do sexo. Um dos itens que mais me chamou a atenção e que eu achei extremamente curioso, que se chama Kiss Anger. Eu acho que eu falei certo. Ele é uma mistura de beijo e mensagem em inglês, né? Ele é um dispositivo que deve ser acoplado ao smartphone que possui sensores que permitem beijar à distância. Então, gente, se vocês quiserem aí receber um beijo, a pessoa agora à distância vai poder dar um beijo ou receber um beijo, né? Ela precisa ter apenas um smartphone na sua mão e ela vai conseguir dar um beijo. Então, essa distância ela está sendo cada vez mais removida através da tecnologia. Agora, falando sobre o que eu achei mais interessante dessa parte do embasamento desses produtos tecnológicos que vem chegando para o nosso mercado, eu queria falar sobre uma empresa que é a RD Land ou RB Labs, que é um laboratório e uma junção de duas empresas americanas que se juntaram para desenvolver uma aplicação dentro de uma plataforma onde o usuário ele se cadastra e ele pode ser um usuário que se cadastra para criar um mundo virtual onde as pessoas possam transar, ou ele pode ser um usuário que também se cadastra para participar do uso desse mundo virtual. Então, como é que funciona? Foi desenvolvido um equipamento que são uma junção de microsensores que são colocados nos mamilos, no clítoris, no pênis e em outras partes do corpo. E esses microsensores eles vão produzir multissensações para trazer uma experiência cada vez mais real para esse usuário. Então, dentro dessa plataforma você se cadastra e se você quiser ter uma experiência, você pode fazer dentro, eles têm alguns encontros que eles marcam, né? Que são como festivais, onde a pessoa que é sócio ou usuário dessa plataforma, ela vai lá, coloca como se fosse um equipamento que parece uma mochila, né? E esses microsensores e ela adentra esse mundo virtual e ela tem uma experiência em mundos virtuais que foram criados por outros usuários e ela se conecta e tem uma relação sexual com essas outras pessoas desses mundos virtuais e visita esses espaços que foram desenvolvidos por essas pessoas. Então, assim, cada vez mais a tecnologia está favorecendo para que as pessoas tenham multissensações, multi-experiências. Isso é uma coisa que veio para ficar, não tem como voltar atrás e a gente vai ter que começar a se adaptar a essa nova realidade porque o nosso consumidor ele está tendo acesso a tudo isso em outros segmentos e não vai ser diferente com a nossa indústria e com o nosso mercado. E para a gente finalizar aqui
Tendência é a questão do mercado do canabidiol, como eu já relatei anteriormente, é uma tendência e nós temos aí até uma matéria que saiu recentemente que o canabidiol ele é uma tendência mundial do skincare, isso já é lá fora uma realidade, mas nós temos uma empresa brasileira que é a Int Cosméticos que vem com esse produto já pronto, né? Porque eles já têm esse produto lá na indústria europeia, porque eles já têm um mercado lá fora, já vendem esse produto, então provavelmente eles vão ser os primeiros a atuar nesse negócio na indústria cosmética sensual com o canabidiol aqui no Brasil. Então essas são as tendências que eu trouxe para vocês, um olhar desse novo varejo pós-pandemia. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e contribuído com essas informações. Desde já eu agradeço a cada um que está aqui e colaborou aí assistindo a essa palestra. Muito obrigada.